Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Primeira de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por isso não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Cada dia mais a sociedade tem se tornado refém de recursos, os quais são úteis quando bem utilizados, para encontrar respostas para as dúvidas que surgem quase que diariamente quando fatos novos nos são apresentados. As ferramentas hoje, que principalmente o mundo da internet dispõe nas mãos de toda pessoa que tem acesso a ela, e hoje quase toda população tem acesso a algum tipo de recurso de comunicação por internet, um celular, um smartphone, com uma conexão, um computador, alguma coisa assim, seja em casa, seja no trabalho, recorre a essas fontes para buscar sanar qualquer dúvida que possa existir contra um assunto novo. Ideias, dúvidas quanto a sentido de palavra, acontecimentos do mundo. Antigamente você tinha acesso às notícias que saíam por um ou outro meio de comunicação impressa. Hoje tudo é feito com pressa. Essa é a diferença. Tudo é com pressa. Mal a notícia aconteceu, ela já chega em todos os cantos do mundo, online. Quase todos se transformaram em repórteres de plantão. Antigamente era necessário você mobilizar uma equipe de reportagem para cobrir um evento que havia acontecido em tal lugar. Hoje, a equipe de reportagem está na mão de todo mundo. Você liga o celular, você já capta imagens, e há algumas empresas de imprensa que fazem parcerias, comprando imagens. Olha, eu tenho aqui um exclusivo, eu captei a imagem na hora que o prédio caiu. Eu captei a imagem como a tragédia que aconteceu em Recife, com um prédio que até agora já ceifou 11 pessoas. E muitos que viviam já no estado da miséria
estão agora sofrendo ainda mais a dor de terem perdido os seus familiares. Gente que registra imagens e já comunica facilmente. Aconteceu esses dias o fato, e incrível que pareça, um jogador de futebol, ele não devia estar onde estava, mas ele chegou num lugar e a pessoa que o deixou, o motorista de Uber, o reconheceu, diz para a pessoa: olha, eu acho que é fulano de tal, e imediatamente já filmou, já colocou na rede social. A torcida foi até a porta do estabelecimento que ele estava e o agrediu, o que é completamente errado. E a notícia que antes era muito privilegiada se transformou pública em questão de poucos segundos ou minutos. O problema é de que hoje nós temos essa rapidez de informação chegando e falhamos às vezes em buscar na fonte. Essa é a forma como os meios de comunicação se referem a pessoas que trazem informações extremamente sigilosas e internas. Todo bom repórter tem aquilo que se chama a sua fonte. Eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte. A fonte que eu tenho me trouxe uma informação extremamente segura. E recorrem-se às fontes. Fonte para questões políticas, econômicas, sociais, esportivas. Fontes aonde, através daquilo que essa fonte traz de informação, informa-se toda uma nação, ou se não, o mundo. O problema é que esse tipo de situação vai cada vez mais criando problemas na nossa forma de enxergar o mundo pelas lentes da palavra de Deus. É importante que nós tenhamos o cuidado como igreja de Jesus Cristo, como servos do Senhor, de fazer uma leitura do mundo, não pelas fontes que o mundo nos traz informações, não pela percepção de A, B, C ou D, não pelas notícias, ideologias e pensamentos modernos, mas a igreja e o povo de Deus precisam enxergar o mundo pelas lentes da palavra do Senhor. Nós precisamos de uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é a maneira como você enxerga o mundo, cosmos. Precisa ser através da palavra de Deus. Até porque o príncipe deste século cega o entendimento das pessoas. O homem natural, ele não consegue enxergar as coisas do Espírito. É por isso que uma vez convertido, você tem as escamas dos seus olhos retiradas pela revelação da verdade, a verdade que é a palavra, e o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, começa a trabalhar no coração da pessoa, e ela então começa a enxergar o mundo sobre uma outra ótica. Eu tenho certeza que você, crente em Jesus, já experimentou isso. Antes você via coisas sobre um outro aspecto, mas quando a palavra de Deus foi revelada, aquilo que antes para você era normal, era comum, começou agora a ter um sentido espiritual. Você começou a enxergar a família de uma outra forma, você começou a enxergar questões do mundo sobre esta outra forma, porque a cosmovisão cristã precisa ser aquilo pelo qual nós devemos lidar com as questões da vida e do mundo em que nós estamos inseridos. Portanto, João, nessa carta, faz questão de, na conclusão dela, tratar algumas situações extremamente importantes pela forma como nós devemos viver a vida e trabalhar no nosso dia a dia. Ele fala de algumas seguranças, ele fala de algumas certezas, ele fala de coisas que nós precisamos saber. Quando o Senhor Jesus confronta os fariseus por terem uma percepção errada sobre algo que ele havia explicado e falado em forma de parábolas, ele diz lá no verso de número 29 do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, quando ele afirma que erramos por não conhecermos as Escrituras.
A falta de conhecimento das Escrituras nos leva a ter uma interpretação errada da vida, dos acontecimentos, das coisas que se passam nos nossos dias. E nós, como povo de Deus, precisamos estar cada vez mais conscientes de questões bíblicas para interpretar os dias que vivemos. Se nós não tivermos conhecimento da palavra, a nossa interpretação dos dias, do tempo em que vivemos, será influenciada por fontes que nada têm a ver com o Espírito de Cristo. Nós estaremos sendo influenciados por pensamentos e interpretações exatamente capciosas, que querem levar-nos a enxergar a vida da forma como Deus não quer que enxerguemos. Portanto, agora no verso de número 13, na conclusão, e eu não tenho muito tempo, mas quero gastar o tempo que tenho para expor o texto, onde ele diz: essas coisas eu escrevi a vocês que creem no Filho de Deus. É assim que ele começa a concluir essa carta. Ou seja, é uma carta dirigida a nós, igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, como Paulo escreve a Timóteo, ela é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja de Jesus Cristo precisa manter a sua proximidade com as Escrituras. A igreja de Jesus Cristo precisa manter cada dia mais um caminhar íntimo com a palavra de Deus. Quanto mais distante da palavra, mais deixamos de ser igreja. Quanto mais distantes das convicções bíblicas, mais nós deixamos de cumprir o nosso propósito como igreja. Portanto, João está dizendo: eu escrevo essas coisas para vocês, em nome do Senhor, esses que são filhos de Deus, primeiro para que vocês saibam sobre a questão da vida eterna. Uma das coisas que mais tem tomado conta desse tempo moderno é o conceito de vida plena aqui na terra. Essa ideia de satisfação plena durante essa vida finita. E a verdadeira esperança que nos foi conferida e garantida em Jesus não está ligada às coisas desse mundo. Não é à toa que Jesus, ao trazer certo conforto ao coração dos discípulos em João capítulo 14, porque ele estava falando já sobre as coisas que ele viria a sofrer, sobre o seu sacrifício, sobre sua morte. Jesus dirige essas palavras aos discípulos ao dizer que eles não deveriam ficar agitados, atribulados. O coração deles não deveriam ficar demasiadamente tristes, porque ele iria preparar um lugar para eles, para que onde depois ele estivesse, nós estejamos também. Jesus está sempre apontando para um futuro de eternidade. Que bom é saber de que a vida não se resume às dores desse mundo. Eu não sei você, mas essa vida, por muito tempo, ela não faz muito sentido. Vida de dores, vida de perdas, vidas de lágrimas, vidas de decepções. É por isso que quando se vê um novo céu e se vê uma nova terra, a revelação que o próprio João tem sobre a eternidade é de um lugar aonde já não haveria mais tristeza, nem dor, nem lágrima. A eternidade é uma garantia da segurança que nós devemos ter. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar a ter a sua percepção de vida eterna evidente, entendendo de que ela é mais importante do que as coisas que acontecem nesse curto e breve tempo de vida terrena. Às vezes nós gastamos mais tempo preocupados com as coisas desse mundo do que com as coisas do porvir, sendo que nós vamos gastar mais tempo no porvir do que com as coisas desse tempo terreno. Eu não estou aqui dizendo que você deve viver a sua vida aqui na terra de uma forma qualquer, despretensiosa, relaxada. Não. Mas você não deve depositar
sua esperança neste mundo e nem nesta vida. Nós precisamos saber disso. Quando João escreve estas palavras com o objetivo de trazer entendimento à igreja, ele fala exatamente sobre a importância de nós termos essa consciência da eternidade. Filhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Eu preciso saber disso, de que eu sou um ser eterno e de que o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário para redimir os meus pecados, para garantir pela eficácia do seu sacrifício substitutivo, perfeito, essa eternidade com Ele nos céus. Nós precisamos saber disso. Eu e você, como igreja, precisamos ter essa convicção plena da vida eterna. Mas mais do que a vida eterna, João continua falando sobre confianças que precisamos ter. Ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele. A confiança de que há um Deus que ouve a nossa oração. Olha o que ele diz agora no verso de número 14, por gentileza. Ele diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu e você precisamos voltar ao entendimento claro das Escrituras de que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de diálogo. Nós falamos com Deus, Ele nos ouve e Ele responde a sua oração, porque é isso que o apóstolo escreve. Ele diz: olha, e sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. João está interessado e preocupado em, mais uma vez, trazer a consciência da igreja, assim como eu creio que é importante nestes dias em que temos vivido, de tantas narrativas, de tantas interpretações, de tantos achismos, trazermos a nossa consciência pela revelação da verdade, que é a palavra de Deus. O fato de que nós somos um povo que se relaciona diretamente com o Senhor através do novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e o fazemos em nome de Jesus. Eu e você temos livre acesso ao trono da graça todos os dias. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu levo perante Ele as minhas súplicas, as minhas petições, as minhas necessidades, e quando elas estão alinhadas ao propósito de Deus para mim, elas se cumprem. João está aqui garantindo ao povo: saiba, você é um ser eterno que se relaciona de forma espiritual com esse Deus que ouve a sua voz quando você fala com Ele. Quando você fala com Deus em nome de Jesus, Ele te ouve. Que coisa boa! Saber que Deus ouve a minha voz. Como este ser, que não pode ser definido com todas as palavras e adjetivos que se possam encontrar em qualquer idioma, que criou os céus e a terra, para e inclina o seu ouvido na minha direção, quando eu falo com Ele. Verdades que nós precisamos saber. De que quando nós falamos com Deus, não é um exercício religioso, é um exercício de um relacionamento de filhos com seu pai. O escândalo dessa semana foi de um arcebispo da igreja da Inglaterra, no qual diz que a oração do Pai Nosso precisa ser revista, porque ela é muito, esse negócio de pai, está fora de moda. É uma oração que traz um peso muito patriarcal, e hoje a família, ela não tem mais só esse conceito patriarcal. Balela! Nós não vivemos segundo esse conceito. O nosso conceito é bíblico. Pai nosso que estás no céu. Jesus se referia sempre ao falar com Deus em forma de Pai. Pai, eu falo contigo porque sei que tu me ouves. Nós precisamos, como igreja, voltar a resgatar esses fundamentos,
Porque hoje busca-se alternativas e muletas, as quais não te dão nenhuma segurança. João escreve e afirma: nós sabemos que as nossas orações são ouvidas. Deus ouve a sua voz. Portanto, não tenha medo, hesite em falar com Deus, ao dobrar seus joelhos e achar de que isso não vale a pena, porque tem gente que diz assim: eu nem vou falar, nem sei se Deus ouve, Ele está tão distante. Isso é o que o diabo quer te convencer, mas é mentira. Jesus ouve-nos quando falamos com Ele. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando você em meio às lágrimas, mesmo não tendo palavras, a Bíblia diz que os nossos gemidos inexprimíveis são interpretados pelo Espírito Santo. A sua lágrima faz sentido para Deus. A sua dor e até o teu silêncio, Deus entende, Ele ouve e vai na sua direção. João continua falando sobre a certeza de que nós agora, como igreja, fomos redimidos do pecado. Olha o que ele continua dizendo agora, já no verso de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, porque não adianta você apenas ter nascido dos seus pais, ou mais especificamente, do ventre da sua mãe. Você precisa nascer de novo, não mais agora na carne, mas no espírito. É a conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3. E ele diz: nós precisamos saber de que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Portanto, precisamos combater a ideia de que está tudo bem e de que nós podemos viver a vida espiritual de qualquer forma. Não é verdade. Somos chamados a constituir uma família que anda em pureza e retidão com o Senhor. Não pode tudo. Nós vivemos num período da graça, é a hipergraça, isso aqui põe na conta da graça. Nós, como filhos de Deus, fomos chamados a viver em santidade. É possível viver de maneira tal que em tudo agrademos ao Senhor. E se falharmos, João escreve ainda no início dessa carta, no capítulo de número 2. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que se caso você vier a pecar, você se redime imediatamente aos pés da cruz. Mas não faça do pecado um hábito comum na sua vida. Nós precisamos saber disso, porque hoje virou assim um liberalismo gospel, que vale tudo, pode tudo. E quando a igreja prega contra aquilo que o Senhor condena, vozes tentam convencer até mesmo as convicções da fé de alguns sobre repensar conceitos e formas contra A, B ou C. Não. Um filho que é nascido no Espírito, eu e você, não vivemos em pecado. Vença o pecado. Você está tendo dificuldade em alguma área, confesse-o ao Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo que te ajude. E a promessa dele é que ele te ajudaria a viver de maneira tal que em tudo agrade a Deus. Nós precisamos voltar a essas verdades, porque nós vivemos cada dia mais, infelizmente, um evangelho descomprometido, um evangelho de lacração, um evangelho de curtição. Nós precisamos voltar aos fundamentos da nossa fé. E João diz: eu escrevo para que vocês saibam. Ele não está dizendo, eu quero dizer que vocês podem. Ele diz que vocês saibam. Não é sentimento, é afirmação, é convicção. Saibam que o que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive na prática do pecado. O pecado tem que se tornar cada dia mais algo distante na vida daquele que ama a Deus.
A sua vida tem que ser progressiva em santidade. Que coisa mais triste e improdutiva é alguém que se diz ser cheio de Deus, salvo e redimido pelo poder do Calvário, e vive uma vida espiritual sem crescimento, preso nos mesmos vícios, nas mesmas paixões carnais, nos mesmos pecados limitantes. Você precisa entender de que eu e você podemos, no poder do Espírito Santo, viver uma vida que em tudo agrade ao Senhor. João continua, também fazendo o povo entender de que há uma batalha espiritual. Às vezes nós achamos que não tem, o diabo deixou de existir, que não tem batalha espiritual, de que a nossa luta agora ela é política, ela é ideológica. Não é. A nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso. E olha o que João escreve: sabemos que aquele, verso 18, que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E ele diz, e o maligno não pode tocar nele. E sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Há uma batalha. Ela é mais do que por curtidas, do que por vozes. É uma batalha por almas. E nessa batalha o inimigo não brinca em serviço. E o mundo inteiro jaz no maligno, o sistema corrompido. Ações cada vez mais demoníacas, procurando criar versões, ideias, até mesmo para enganar os eleitos. Nós precisamos nessa manhã voltar aos fundamentos da palavra de Deus e entender de que aquilo que deve conduzir a nossa vida é o manual das Escrituras. E eu devo observar cada coisa que acontece na minha vida, não pesquisando no Google. Porque tem gente que não vai mais às Escrituras, vai ao Google. Você não busca mais ouvir o Espírito Santo, você quer ouvir o Google. E você agora virou um googolomaníaco. Sabia que existe já essa definição na psicologia? Googolomaníaco. Tudo, o cara é Google. Google. E aí, Google? Oi, Google. E não para um minutinho para dizer, e aí, Espírito Santo? E aí, Senhor Jesus? A tecnologia de informação privilegiada, quem nos dá é o Senhor, não é o Google. Dobre seu joelho. É óbvio que eu não estou querendo dizer que você vai perguntar para o Espírito Santo qual é o sinônimo da palavra. Não, essa você vai no Google. Pode ir para o Google. O Aurélio acho que nem existe mais, né, irmão? Virou um produto raro no mercado. Lembra do Aurélio ou não? Quem lembra do Aurélio, irmão? O Aurélio é um dicionário para aqueles mais novos, que talvez não saibam da sua existência. É da mesma época da fita cassete. Eles eram primos. Fita cassete e dicionário Aurélio, da mesma época. Não, mas eu estou dizendo quanto às suas convicções, sobre narrativas, sobre versões, sobre coisas que são postadas, notícias que são veiculadas. Meu irmão, nós precisamos voltar os nossos olhos ao Espírito Santo de Deus e dizer, fala conosco, fala com a tua igreja, conduza a tua igreja, dirige a tua igreja, à luz da tua palavra, conduzindo o teu povo para andar em retidão, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Não espere do mundo ações espirituais maravilhosas e bondosas para conosco. Jesus, quando se referiu a respeito do mundo, ele diz, não pense que o mundo vai os amar. Ele me odiou e vai odiar vocês também. O conceito da igreja não é cair na simpatia do sistema, do cosmos. O conceito da igreja é fazer a vontade do seu Senhor.
e estar diante dela em pureza, em retidão, não por aquilo que um ou outro acha que é o correto, mas segundo aquilo que a palavra de Deus afirma ser, porque nós não seremos julgados por ideologias, nós não seremos julgados por posts, nós seremos julgados diante daquilo que a palavra de Deus nos revelou e deixamos de cumprir e obedecer. Precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é revelada de uma forma clara através daquilo que foi escrito. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você mergulha nela, quanto mais você tem desejo de conhecê-la, mais você vai poder combater o bom combate da fé. Há um combate a ser combatido, o combate da fé. A fé. A fé que ela precisa ser inabalável, porque ela é sustentada em Deus. João segue adiante, quando ele afirma agora, de que nós precisamos saber a quem pertencemos. Verso de número 19, ele diz, nós sabemos que somos de Deus. A igreja pertence a quem? A Deus. Você pertence a quem? A Deus. Você precisa ter essa certeza, eu pertenço a Deus. Certeza, eu sou de Deus. Antigamente cantávamos isso aqui há muitos anos atrás, quando os cultos de segunda-feira ainda existiam, e eles aconteciam ainda na Francisco Glicério, que é o antigo local onde nós estávamos como igreja antes de virmos para cá. E quase que todo culto terminava com uma canção, eu só sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. De corpo, alma, de todo o coração. Quem lembra dessa aí? Eu só sou de Jesus. Aí dava a mão e ficava balançando assim, ó. Eu só sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. De corpo, alma, de todo o coração. Eu só sou de Jesus. Mas essa é uma verdade que não precisa ser apenas cantada, ela precisa ser vivida. Eu preciso saber de que eu sou de Deus. Tudo que eu sou é de Deus. Ele me comprou pelo preço de seu Filho, Jesus Cristo, que foi levado ao Calvário e derramou seu sangue. Fomos comprados com alto preço. Paulo afirma de que ele não agora mais vivia para si, mas ele vivia para Cristo. Nós precisamos saber disso, saber que somos de Deus. João faz essa questão de esclarecer aqueles que são alvos dessa carta e a nós hoje, pela revelação do Espírito Santo, de que eu sou de Deus. Se eu sou de Deus e se Ele é meu Senhor, eu devo fazer a vontade dEle em tudo. Nem mesmo a minha, nem mesmo a de alguém, nem mesmo de alguma linha ideológica, eu devo fazer a vontade daquele que me comprou, daquele que me perdoou, daquele que me libertou. João vai um pouco mais à frente ainda, de quando ele afirma, já agora caminhando para o final dessa carta com as suas últimas palavras. Ao entrar agora no verso de número 20, João é um pouco mais enfático ao tratar sobre a necessidade que temos de ter essa segurança em conhecimento de que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecer que Ele é o verdadeiro. Isso quer dizer de que nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, reconhecer a deidade de Jesus, que Ele é o Messias. Dia desses eu recebi um artigo de algumas linhas, e cada vez mais isso tem se tornado, infelizmente, presente em algumas igrejas históricas, onde se questiona a deidade de Jesus, a sua obra messiânica, Ele como sendo Filho de Deus. Pessoas começando a criar
versões, ideias e contradições a respeito daquilo que nós, como povo de Deus e igreja, temos que ter total segurança e garantia, porque é a verdade de Deus. João termina colocando agora, sobre base de todas as coisas, aquele que é a pedra fundamental, aquele que é a rocha sobre o qual todos nós deveremos e devemos estar sustentados. Quando ele diz, nós sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Não há dúvida que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A visão que João Batista tem, quando Jesus está vindo na sua direção, para ser batizado por ele nas águas do Jordão, ele dizia, vem alguém muito maior do que eu. Porque perguntaram, tu és aquele a quem deveríamos esperar? Eu sou somente uma voz que clama no deserto, mas vem alguém muito maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E quando Jesus rompe no horizonte dos olhos de João, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando na grande revelação que Pedro recebe, e Jesus afirma de que não foi carne nem sangue quem o revelou, mas foi o Espírito. Quando eles estavam em Cesaré de Filipe, e Jesus estava um pouco questionando aos discípulos para que eles tivessem um entendimento sobre a revelação do Messias, ele próprio perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é João Batista, ou que o senhor veio no espírito dele. E ele pergunta, e vós, quem dizeis que sou? E Pedro se levanta como porta-voz do grupo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos afirmar isso como igreja. Nós precisamos apontar para a cruz e dizer, ali morreu o Salvador que ressuscitou. Ele é o Cristo, Filho de Deus, o qual voltará para buscar a sua igreja. Nós precisamos voltar aos fundamentos da fé, as coisas básicas do ensino, da doutrina cristã, para que nós saibamos quando questionarem a razão da nossa esperança. Nós precisamos ser um povo bem instruído na palavra, um povo conhecedor da palavra, um povo que pode olhar para as Escrituras e ter nela revelação direta da parte do Espírito para conosco. João tem essa preocupação. E essa preocupação cada vez mais parece se tornar necessária para os nossos dias. Igreja do Senhor Jesus precisa voltar a saber quem ela é, no que ela crê, na sua esperança, nas suas batalhas, em quem é o seu cabeça e qual deve ser a nossa posição. É interessante que a última palavra de João nessa epístola, ela é curta, direta. Não vou dizer que é grossa, mas ela é curta e direta. Quando diz, filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado. A igreja às vezes cria uma idolatria interna, sobre vozes, sobre ideias, sobre conceitos. Não devemos ter nenhum outro diante de nós, o qual nós nos prostramos e reconhecemos como voz, com autoridade sobre nós, senão o Senhor Jesus, agindo através do seu Espírito sobre a igreja. Cuidado com os ídolos, cuidado com partidarismos, com achismos, com ideias, com convicções que ferem a base daquilo que nós devemos ser como igreja de Jesus Cristo. Um dia nós iremos nos apresentar perante esse Deus.
E nós precisamos estar preparados, lutando as batalhas do dia a dia, as batalhas da fé, contra o inimigo correto, fiéis ao Senhor, firmados na sua palavra, certos da eternidade e declarando ao mundo que Jesus Cristo é a única esperança. Jesus é a esperança. Jesus é a única esperança que precisa ser anunciada e proclamada através da vida da igreja e do seu povo todos os dias. Que você saiba disso, que você viva isso todos os dias, para a glória do Senhor.